Como povo de Deus, fomos enviados como ovelhas ao meio de lobos. Andamos pelo mundo conscientes de que estamos na presente era diante de potestades, principados e forças do mal. Encaramos a nossa fragilidade, incapacidade, insuficiência ou situação limitante não como derrota, mas como algo que nos torna dignos de ser amados e fortalecidos. E então, somos renovados com a força que Deus dá por meio da comunhão com Ele. Em Cristo, nos tornamos fortes e fecundos em quaisquer circunstâncias, segundo o poder que em nós opera. O poder jorra mesmo do profundo de nossa dor, como fontes de águas límpidas. Com o coração confiante, somos surpreendidos pela alegria. Em Deus, encontramos a verdadeira força e caminhamos, ainda que pelo vale de trevas, realizando milagres. Porque o poder de Deus se mostra em nossa fraqueza. A nossa força vem pela consciência de quem somos, igreja amada e escolhida, investida do poder de Deus e separada para o serviço. Na fraqueza, eis que surge um povo forte. A nossa escolha simboliza o caminho por onde Deus realiza os seus propósitos. São as coisas loucas e fracas do mundo. Somos um povo livre de opressão, impulsionado pelo amor, agindo com o coração cheio de gratidão, ministrando aos necessitados desse mundo, sempre aprendendo, lutando com perseverança, disponibilizando tudo em prol do Evangelho, como campeões na fé. Oferecemos sempre a Deus a nossa fraqueza, para que por meio dela, Ele manifeste o seu poder. Cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há uma fonte cujas águas são vida a todo que crê. Como semente anseia a chuva, sim, a minha alma tem sede de ti. Quero descer ao teu rio, Senhor, deixar ser levado em adoração à tua presença. Tua presença, a tua presença é o que eu anseio. A tua presença, tua presença. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Você que tem fome, seja livre.
você que está cansado, seja livre. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. O Espírito de Deus está. Eu sou livre, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Olhe para o céu, seja livre. Olhe para o céu, seja livre. Liberdade está neste lugar, misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres, somos livres. Jesus reina nesse lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Liberdade está nesse lugar, misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina neste lugar, misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Somos livres. Somos livres. Aleluias. Graças, paz, para você que está aí em casa, assistindo esse vídeo, essa live. Que o Senhor possa estar abençoando a tua vida grandemente. Que você possa estar colocando a tua vida nas mãos de Cristo. Que quem te dá a liberdade é Ele. Amém? Seja livre, em nome de Jesus. Vamos cantar mais um cântico.
Deus move as montanhas. Aleluias. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cante conosco, me aceita. Me aceita com os meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte, Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas, aleluia, e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Glórias a ti, Jesus, nós te damos. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Ele é o Deus da salvação, Deus da vida. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança. O Deus que salva. Aleluias. Você que crê nisso, dê um glória a Deus, dê um aleluia da sua casa. Vamos louvar. Jesus, nesse lugar tu és real.
Nesse lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar, aleluia. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia! Esse lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque, Senhor, teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluias. Nós vamos declarar: a minha fonte é o teu amor, a minha colheita é o teu amor. Cante. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor,
sacrificar aquilo que me custar. Tu és minha fonte, meus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Graças e paz, amados irmãos, que maravilha a gente poder estar aqui nessa quinta-feira abençoada. E eu gostaria de meditar com você rapidamente em um salmo lindo, o salmo de número 103, um salmo de Davi. Então convido você a pegar a sua Bíblia agora e abrir comigo no salmo de número 103, versículo de número 1. Vou fazer a leitura. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, e de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Que maravilha é a gente poder ler um salmo como esse. Esse salmo ele traz uma lição tão maravilhosa para nós, e que nós precisamos absorver essa lição. O salmista ele olha para dentro dele mesmo, talvez em um momento de aflição, um momento de amargura, em um momento de questionamento, em um momento de tristeza. Por que eu digo isso? Porque ele olha para dentro de si e pede para a alma dele bendizer a Deus. Ele faz uma autoanálise e clama para que a alma dele não se esqueça da grandeza do Senhor. Sabe, irmãos, talvez nos dias que nós estamos vivendo, com as circunstâncias que se levantam cotidianamente contra nós, financeiras, saúde, a nossa alma às vezes fica uma alma murmuradora, uma alma angustiada, entristecida. Mas que nós possamos olhar para esse salmo e, assim como o salmista diz, olhar para dentro de nós mesmos nos dias das nossas dificuldades e dizer: bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. E ele fala os benefícios que Deus opera nas nossas vidas. É Deus quem perdoa as nossas iniquidades, é Deus quem redime a nossa vida, é Deus que renova as nossas forças. O que eu aprendo com Davi é que o louvor, a gratidão, bendizer a Deus que é bom, faz bem para mim. Sai de mim o espírito de murmuração, de reclamação, de amargura, de síndrome de inferioridade, de desprezo. Sai de mim a carência afetiva e vem a alegria de ter um Deus que é Pai, que me ama, que cuida de mim e que renova as minhas energias. Eu tenho um conselho para você essa noite. Pare de murmurar, pare de reclamar, olhe no espelho e bendiga o nome do Senhor, porque Ele é quem te salva, é Ele quem te sara, é Ele quem te socorre, é Ele quem te ajuda. Então bendiga a nossa alma ao Senhor. Faça esse exercício e você se sentirá bem. Eu creio em nome do Senhor Jesus.
Vamos fazer uma breve oração? Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, pelas dificuldades que enfrentamos nesse dia. Obrigado, Senhor, pelos desafios que enfrentamos. Obrigado por o Senhor se mantiver conosco, mesmo em meio às nossas fraquezas, mesmo em meio às nossas tribulações, mesmo em meio às nossas adversidades, o Senhor se manteve ao nosso lado. Obrigado, Senhor. Senhor, eu quero te engrandecer porque o Senhor é aquele que redime a minha vida. Eu quero te louvar porque a minha vida está em suas mãos. Deus, renova a minha força. Seja a minha provisão. Eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que possamos bem dizer ao Senhor, pois é Ele que sara a nossa alma. Meus irmãos, nós estamos em um projeto muito lindo. O Ministério de Intercessão, em todo esse período de pandemia, tem se doado de uma forma maravilhosa. E continuamente estamos clamando e pedindo em orações 3 vezes por dia. Convocamos a igreja continuamente, em um período às 9, em um período às 3 e um período às 21 horas. Dedique um período de oração ao Senhor. E nessas últimas semanas nós temos feito uma transmissão, uma live no Instagram, chamada Minutos de Esperança. E essa live, Minutos de Esperança, ela tem sido às segundas-feiras, às terças-feiras e às quintas-feiras. Só que excepcionalmente hoje, quinta-feira, não vai ter essa live, claro, porque está tendo a transmissão do culto, e aí essa live vai ser na sexta-feira. Então, sexta-feira, às 9 horas da noite, você tem um encontro lá no WhatsApp, no Instagram, da IEAB, _Haroldo Veloso, com o senhor Rodrigo Oliveira, que vai estar lá, trazendo uma mensagem de esperança e fazendo um momento de oração com todos aqueles que estiverem presentes, e por todos aqueles que também forem apresentados ali os seus nomes, tá bom? Estamos em contínuo clamor e eu peço que todos possam continuamente apresentar os nomes ainda em orações. Envia os nomes, os pedidos de oração para as pessoas que você tem, da sua família, da sua casa. Estamos orando pelos profissionais de saúde, estamos orando não só pela Covid, mas por todas as circunstâncias que têm se levantado continuamente, tá bom? Então, esteja conosco diariamente em um período de oração. Todos os dias ainda estamos enviando um devocional, uma mensagem para você meditar todos os dias. Estamos meditando no livro de Eclesiastes, tem sido muito legal, uma série de mensagens que eu pude gravar falando de Eclesiastes, chamada Puro e Simples. E todos os dias você que está no canal, que está no WhatsApp da igreja, que enviou o seu nome, que salvou o número da igreja e disse, olha, eu quero receber os devocionais, você recebe todo dia de manhã uma mensagem devocional, para que você possa meditar, para que você possa, em nome do Senhor Jesus, crescer e meditar todos os dias tendo uma palavra de ajuda para você aí, tá bom? Meus amados, então, essa é a nossa programação da semana, uma programação cheia de oração, cheia de mensagem, cheia de motivação. E domingo, às 18 horas, estamos aqui. Domingo vai ser às 18 horas, eu creio em nome do Senhor Jesus, nós estaremos aqui no canal do YouTube, adorando, louvando ao nome do Senhor, juntos em espírito, tá bom? Meus queridos, o mês já está praticamente na metade, e nós temos muito mais da metade das despesas de tudo isso aqui, de toda essa estrutura, da internet, do prédio, para a gente manter. E nós contamos com a fidelidade de todos, nós contamos com a sua cooperação, nós contamos com a sua fidelidade, para que nós possamos continuar com esse trabalho, para que nós possamos continuar levando o Evangelho da forma que levamos. Caso contrário, irmão, fica difícil manter tudo isso. Para mim, sozinho, para o Rodrigo, para o Vanille, para o Rogério, é pouco, é pouca gente para muita despesa, mas quando todos nós nos unimos e quando todos nós nos dispomos a fazer parte, isso se divide, e o seu pouco com o meu, e a proporção de cada um, conforme o Senhor tem abençoado, e conforme nós retribuímos essa gratidão em maneira de ofertar, não fica pesado, porque nós somos uma família, nós somos um corpo, e essas despesas que temos ainda nesse período, nós mantemos, e são pesadas,
E por que mantemos ainda tudo isso? Porque a gente acredita que uma hora isso tudo vai passar. E a gente vai estar tudo junto aqui de novo nesse espaço, nesse lugar. E reunidos, louvaremos e vamos engrandecer ao nome do Senhor. E, meus amados, em nome do Senhor Jesus, você que vai cooperar, você que vai contribuir, tem o número do Pix aqui. Tem aqui o número do Pix? Está aqui, ó, passando o número do Pix, tá? Você pode fazer um Pix, ou você pode ligar para a gente aqui, também está passando o número do nosso WhatsApp, pedindo, olha, eu quero fazer um depósito, eu quero que alguém venha retirar aqui a minha oferta. É só você entrar em contato conosco e assim a gente vai conseguir, tá bom? Vamos orar? Você que vai contribuir, você que tem contribuído, você que tem passado alguma dificuldade, vamos clamar, vamos orar, vamos estar juntos. Pai, nós te apresentamos a nossa vida financeira. Conduza-nos, Deus, no teu querer, na tua vontade. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas limitações. O Senhor tem nos sustentado de uma forma sobrenatural nesses tempos. Não tem faltado pão, não tem faltado o de beber, não tem faltado o de vestir, não tem faltado o teto. E ainda com aquilo que temos, podemos dividir com aquele que menos tem, Pai. Senhor, nós não queremos nada além daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Perdoa as nossas limitações, as nossas avarezas, mas que com tudo que temos e tudo que somos, possamos te louvar e te engrandecer, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados, domingo às 18 estamos reunidos aqui de novo. Um abraço, fique com Deus. Vai louvar, Rogério? E adore ao Senhor um pouquinho com o Rogério aí. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Graças a Deus. É muito bom louvar o Senhor, é muito bom adorar o Senhor por todas as suas maravilhas, por tudo que Ele tem feito, pela sua fidelidade, a sua proteção. Estamos vivendo momentos, dias difíceis, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu sei que você está aí acompanhando esse momento, essa live, estando em comunhão conosco, ainda que seja através da sua internet, da sua conexão, mas estamos ligados em Deus. E sabemos que Deus tem sido fiel. E nesta noite nós estamos aqui reunidos para adorar o Senhor. Eu quero, nesse momento, compartilhar algo com você, algo da palavra de Deus. No Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 16. Eu serei bem breve, mas quero trazer algo da parte de Deus para a sua vida nesta noite. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 16. Eu quero ler a partir do versículo 16. Nós vamos ler até o versículo 24.
esse momento tão importante do ministério da vida de Jesus. E o versículo 16 diz assim, palavras do nosso Senhor Jesus: mais um pouco, e já não me verão, um pouco mais, e me verão de novo. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão? E um pouco mais e me verão de novo? E por que vou para o Pai? E perguntavam: o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei. Mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo? Digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém vai tirar essa alegria de vocês. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Amém? Graças a Deus. Querido, essas são as palavras de Jesus, no momento que Jesus estava prestes a viver momentos difíceis na sua vida. Nós sabemos que em poucos dias, em poucos momentos, Jesus estaria sendo traído, estaria sendo acusado, julgado, condenado e crucificado. Mas antes de tudo isso acontecer, Jesus, ele se reúne com os seus discípulos, e ele traz essa palavra de conforto, ele traz essa palavra de esperança para o coração dos seus discípulos. E quando eu olho para esse texto, quando eu olho para esse momento de Jesus, eu faço um paralelo, eu faço uma comparação aos dias que nós estamos vivendo hoje. Porque é fato que nós estamos vivendo dias de muita tristeza. Estamos vivendo dias difíceis, dias de dor, dias de lágrimas, dias de até mesmo de ansiedade, até mesmo dias de o que será que vai acontecer. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que existe um motivo para que nós tenhamos uma alegria. Há uma palavra de esperança nascendo do coração de Jesus para nossas vidas. Assim como ele gerou e brotou uma esperança no coração dos seus discípulos, preparando eles para os dias difíceis que iriam suceder, preparando eles para os dias difíceis que eles teriam de enfrentar. E eu quero dizer para você nessa noite que nos assiste, que há um motivo de alegria, um motivo aonde você pode se apegar, um motivo aonde você pode se agarrar, um motivo aonde você pode se consolidar, se fortalecer em Cristo. Porque existe uma alegria na vida de Cristo, porque Jesus, ele é a origem de toda alegria para as nossas vidas. Querido, e falando mais um pouco sobre esse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Talvez você que está aí me assistindo,
talvez você tenha o conhecimento, talvez você conheça, talvez você até mesmo na sua casa, na sua família, passa por um momento difícil, talvez um momento de perda, de luto, talvez um momento de dor, de sofrimento, e hoje talvez a alegria, a esperança, temporariamente deu lugar a essa angústia, a essa dor. E aí você tem se perguntado: Senhor, até quando? Senhor, até quando isso vai durar? Senhor, até quando eu vou ter que viver, conviver, vivenciar essa situação? Talvez muitas perguntas passam ao teu coração, talvez muitas dúvidas permeiam a sua mente, talvez um ataque quer minar a sua fé. Mas nesta noite, nós precisamos entender que o Senhor, Ele está conosco. Precisamos entender que o Senhor, Ele é não somente a causa, o efeito, mas a origem da alegria e da esperança que nós podemos hoje nos agarrar, que nós podemos hoje obter. Talvez você que nos assiste, talvez você que recebeu um link, talvez você que recebeu um convite para assistir esse culto, para estar ligado aqui conosco, conectado conosco, talvez você precisava de uma palavra, ou precisa de uma palavra, e de repente você se depara com essa informação de que há uma esperança, de que há sim uma razão, um motivo para você crer que tudo isso que você está passando não é eterno, não é permanente, mas é temporário, porque Jesus, Ele prometeu, e Ele vai cumprir a sua palavra, de que ainda que no mundo nós teremos aflições, mas Ele já venceu o mundo. Ele já venceu o mundo. Ele venceu por mim, Ele venceu por você, Ele venceu por nós. E mesmo sabendo que o ambiente é esse, é de dúvida, e mesmo sabendo que o ambiente é esse, de dor, de luto até mesmo, mas entendemos que Jesus, Ele vai mudar. Entendemos que Jesus, Ele vai colocar as coisas no seu devido lugar. Jesus estava vivendo um momento difícil. Jesus já estava convivendo com a véspera da morte, da traição, da dor. Mas Ele diz aos seus discípulos: olha, eu vou morrer, mas também vou ressuscitar. Então Ele diz: olha, vocês vão passar por um momento de dor, vocês vão passar por um momento de lágrima, vocês vão passar por um momento de tristeza, porém isso vai ser breve, porque depois vocês terão perpétua alegria, vocês terão motivos de eterna alegria. E o versículo 22, eu tenho como o versículo chave dessa mensagem. O versículo 22 eu tenho como o versículo áureo, o versículo que realmente é a base dessa mensagem. E o versículo 22, eu quero repetir novamente para você. Jesus, Ele diz assim: olha, assim acontece com vocês, porque agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém vai tirar essa alegria de vocês. Jesus, Ele faz até uma comparação, Jesus faz até uma analogia, a mulher que entra no trabalho de parto. Nós sabemos que quando a mulher ela está grávida, e ela passa toda a sua gestação, esperando o nascimento daquela criança, o nascimento daquele bebê, quando finalmente dá o tempo dela dar à luz, ela sente dores de parto, dores que, segundo o relato das mulheres, é uma dor indescritível, uma dor onde a mulher sofre. Mas quando a criança nasce e ela tem o bebê nos seus braços, aquela dor passa, aquela experiência daquela dor passa, ela nem se lembra mais,
porque a alegria, o contentamento, o prazer, a felicidade de ter o seu filho, a criança nos seus braços, faz com que ela esqueça todo aquele momento de sofrimento, de dor que ela passou anteriormente. Então Jesus, ele faz ali o paralelo, ele faz a comparação entre o nascimento de uma criança, as dores de parto da mulher, da mãe, com o que vai acontecer com ele. Ele está ali alertando os seus discípulos. O amor de Jesus pelos seus discípulos é tanto que ele quer poupá-los, talvez, de uma dor ainda maior. Então Jesus avisa eles, Jesus diz: olha, eu vou morrer, e por causa disso vocês vão sofrer. E por causa disso vocês terão angústia, vocês vão chorar, vocês vão ter medo, mas isso vai ser breve, isso vai passar, porque eu vou cumprir a minha palavra, eu vou cumprir o propósito pelo qual o Pai me enviou, que é redimir a cada um de vocês, que é trazer a redenção, que é trazer a vida eterna, e isso vai gerar um contentamento, uma alegria eterna ao coração de vocês. E ninguém, Jesus ainda, ele dá essa ênfase, ele diz: e ninguém vai tirar essa alegria de vocês. Se essas são as palavras de Jesus, entenda, você que está nos assistindo, você que está conosco, essas são as palavras de Jesus. Não é a palavra de uma suposição, não é a palavra de, não é um tipo de palavra de que talvez aconteça. Porque muitas vezes a gente baseia a nossa fé, muitas vezes a gente coloca uma fé, que é aquela fé, sabe, aquela fé sem base. O que seria uma fé sem base? Uma fé sem base, ela é baseada, mas ela é focada, talvez num achismo nosso. Algo talvez que no nosso entendimento natural, nós venhamos a esperar. O que não deixa de ser errado, porque talvez você, como eu, acredita que dias melhores virão, acredita que tudo isso vai passar, como o pastor Rodrigo disse aqui, que acreditamos que tudo isso vai passar, e logo poderemos estar todos aqui reunidos, neste lugar de adoração, alegres, felizes, celebrando, glorificando, adorando a Deus. Só que muitas vezes essa fé, que nós chamamos de fé, que está superficialmente em nossas emoções, pelos nossos achismos, muitas vezes ela dá lugar, ela dissipa, por conta da excessiva permanência da dor, do sofrimento, da adversidade, da luta, nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Quantas pessoas que talvez quando começou tudo isso, a pessoa dizia: não, isso só é uma leve e momentânea tribulação, é somente uma situação, mas logo vai passar. E se passar um ano, e já está caminhando há mais de um ano, e nós vemos que a situação cada vez dificulta mais, e talvez isso gere, ou talvez isso tente gerar uma fraqueza espiritual, fazendo você desacreditar e muitas vezes esquecer das promessas de Deus. Mas quando eu olho para essa situação toda, eu entendo que é como a tempestade. E eu quero falar um pouco eu quero falar rapidamente sobre a dinâmica da tempestade. Porque a Bíblia, ela relata algumas tempestades que os discípulos atravessaram.
E quando nós olhamos para as tempestades que estão na Bíblia, nós entendemos que ali existem dois tipos de tempestades. A primeira tempestade que eu vejo é a tempestade espiritual. A tempestade que quando Jesus ele está atravessando aquele rio, quando Jesus está atravessando aquele mar, para ir até uma cidade chamada Gadara, porque ali em Gadara Jesus tinha um propósito, ele ia livrar um homem de uma legião de demônios. E no momento da travessia de Jesus, quando Jesus estava no barco com os seus discípulos, então de súbito se levanta uma tempestade muito forte, uma tempestade que estava a ponto de fazer com que eles ali pudessem morrer afogados, pudesse destruir a embarcação que eles estavam. E Jesus então se levanta naquela tempestade e com autoridade ele dá uma ordem para que aquela tempestade cessasse, aqueles ventos cessassem. Aquela era uma tempestade chamada Demoleio, que era uma tempestade espiritual, causada por uma ação maligna que tentava impedir Jesus de chegar a Gadara. Mas também houve uma outra tempestade, que era que foi aquela tempestade que eles enfrentaram também, atravessando o mar, indo para os propósitos de Deus. E sabe o que eu acho interessante nessas tempestades? Que Jesus nunca permitiu que eles fossem pegos de surpresa. Mas Jesus sempre disse: olha, vamos para o outro lado. É como se Jesus falasse: olha, vamos entrar no barco, vamos enfrentar uma grande tempestade, mas fiquem em paz, porque eu estou com vocês. E de fato, que até mesmo na tempestade, quando todos pensavam que Jesus estava dormindo, e de fato ele estava ali descansando, dormindo na polpa. E quando os discípulos desesperados falaram: mestre, mestre, acorda, porque nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? Jesus então, ele se levanta e mais uma vez mostra o seu poder, a sua autoridade, a sua soberania, e ordena que aquele vento passasse, aquela tempestade cessasse, a tal ponto que seus discípulos ficaram admirados, dizendo: mas que homem é esse que até o vento, até o mar, até a tempestade, até ele tem o domínio de tudo, ele tem o domínio do vento, do mar, ele tem o domínio de todo o clima, ele tem o controle da sua vida. Ele está no controle da sua vida. Então eu quero dizer para você, eu não sei qual tempestade que você está passando, eu não sei que momento da tempestade você está vivendo, eu não sei se você já entrou no barco e já está no meio da tempestade, ou se você começou a tempestade, mas eu quero dizer para você, não importa, porque Jesus está com você, e Ele é o dono, Ele está no controle, Ele tem a soberania, e essa tempestade vai cessar em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu entendo que as tempestades, elas são didáticas, assim como esse momento que Jesus está enfrentando com os seus discípulos. Era um momento onde eles estão aprendendo. Mas aprendendo o quê? O que eu aprendo com um momento de dor? O que eu aprendo com um momento de tristeza? O que eu aprendo com um momento de dificuldade? O que eu aprendo com um momento de adversidade? Eu aprendo que nós temos a oportunidade de nos aproximarmos de Jesus, de nos aproximarmos e ficarmos mais fortes, e ficarmos mais crentes, porque, querendo ou não, o momento de dificuldade, ou a tempestade, ela vai nos empurrar para mais perto de Jesus, porque nós vamos nos despertar, nós vamos viver um despertamento, e isso vai fazer com que nós venhamos a orar mais, venhamos a estar buscando mais, venhamos a estar, mais próximos do Senhor, se inclinando mais a Deus, orando mais a Deus, porque Jesus, Ele
Ele diz que a alegria dele, a alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero que você declare isso. Declare não somente como uma palavra repetitiva, como uma palavra de efeito, mas declare isso como uma verdade na sua vida. Declare isso com todo o poder e autoridade. Declare que a alegria do Senhor é a sua força e que nada disso vai impedir você de viver o propósito de Deus, de viver aquilo pelo qual o Senhor, Ele já está te levantando. Graças a Deus, glória a Deus. Querido, Salmo 30, o versículo 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Talvez você está vivendo um momento do choro, como diz o salmista, mas isso é temporário. Olha o que o Senhor Jesus, Ele disse no versículo 22, Ele disse: agora vocês choram, agora vocês estão tristes. Esse agora, esse advérbio de tempo, ele remete a uma condição temporária. Querido, porque pelo fato de nós sermos cristãos, nós não estamos imunes ao sofrimento, nós não estamos imunes à tristeza, não estamos imunes a passar dificuldades, mas crer e acreditar naquilo que Jesus diz e concluiu esse capítulo 16, onde o versículo 33, ele conclui todo o discurso dele, toda a narrativa dele, dando esperança, fazendo seus discípulos, não desanimarem, mas continuarem firmes, perseverando. Ele conclui dizendo: olha, porque no mundo vocês vão ter aflição. Olha, é fato, não tem como eu poupar vocês disso, não tem como eu impedir vocês disso, ainda que eu tenha todo o controle, mas de fato vocês vão passar por tribulações, vocês vão passar por dificuldades, vocês vão passar por aflições, mas lembre-se, porque no final vai dar tudo certo, porque eu venci o mundo. Coisa linda. Querido, cristianismo não é ascetismo, porque até Jesus chorou, diante da morte de Lázaro, seu amigo, Jesus chorou, e esse agora que Jesus, ele diz aqui no versículo 22, do capítulo 16 de João, esse agora, ele está dizendo: olha, é algo passageiro, é uma dor passageira, é uma tristeza passageira, é um luto passageiro. E quando ele está com seus discípulos lá no caminho de Emaús, quando ele está com seus 2 discípulos que vinham de Jerusalém, voltando para casa, tristes, desanimados, porque acreditavam que de fato a esperança tinha morrido, porque acreditavam que Jesus estava morto, e com Jesus morto a esperança estava morta, a alegria estava morta. Olha só, eles estavam naquele momento com o seu entendimento tão cauterizado, que eles não se atentavam para as promessas de Jesus, mas eles estavam focados naquele momento, naquele leve momento de tribulação da morte de Jesus. E ali caminhando, por aquele caminho de Emaús, Jesus chega até eles. Eles não reconheceram Jesus, e Jesus então pergunta: o que está acontecendo? E eles se assustam: olha, você não sabe, todo mundo sabe, todo mundo está sabendo, você não sabe, você é algum estrangeiro. E eles então começam a narrar todos os fatos, e aí Jesus rebate esses fatos terríveis, aí Jesus rebate esses fatos trágicos, trazendo a eles toda a promessa contida na palavra de Deus. Jesus começa a expor, fazer uma exposição da salvação, da promessa de Deus, das Escrituras.
E aí aquilo vai enchendo o coração deles de alegria. E quando eles chegam na sua casa, Jesus faz que vai ir embora, continuar o caminho. Eles falam, não, entre, fique aqui conosco. E quando Jesus entra naquela casa, e que Jesus pega o pão e parte o pão, os olhos deles se abrem, eles entendem, reconhecem Jesus. Então Jesus naquele momento desaparece. Então eles, cheios de alegria, dizem, era Ele, porque o nosso coração ardia enquanto Ele falava conosco. Querido, muitas vezes nós ficamos cegos, muitas vezes nós ficamos cauterizados por causa da luta, do problema, da dificuldade, mas eu quero dizer para você que a palavra do Senhor, ela é viva, poderosa e eficaz para desfazer toda e qualquer ação maligna, para tirar de você a promessa que o Senhor te fez. Mas que os seus olhos se abram, que o seu entendimento se abra, que o seu coração arda, que o seu coração se encha das verdades, da alegria, da presença do Senhor na tua vida. E que você possa, como aqueles discípulos, romper em alegria, acreditando que a promessa de Deus, ela é fiel e verdadeira, e ela vai se cumprir na sua vida. Ela vai se cumprir na sua vida. Porque Jesus, Ele nunca desamparou. E eu quero encerrar falando sobre as características da alegria de Jesus. Porque essa alegria de Jesus não é uma alegria como o mundo. Porque muitas vezes as pessoas no mundo, para terem alegria, elas precisam de algo. Elas precisam de algum acréscimo. Ou elas precisam do dinheiro, ou elas precisam de prazer, ou elas precisam de algo para realmente ter alegria. Mas a alegria de Jesus não é assim. A alegria de Jesus é uma alegria transformadora, não é uma alegria de substituição. Porque a alegria do Senhor, não importa o momento, a dificuldade, o problema, a alegria do Senhor, ela é presente na sua vida e ela gera paz, a paz que excede todo entendimento humano. Essa é a alegria do Senhor. E essa alegria, ela tem origem no próprio Jesus. Jesus é a causa dessa alegria. E aí eu me lembro do Salmo 34, versículo 5, que diz que todos aqueles que olham para Jesus nunca serão desamparados, mas terão perpétua alegria. Aleluia, glória a Deus. Ele é a alegria, Ele é a sua alegria. Jesus é a sua alegria, porque Ele morreu, mas ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte, né? Eu uso até uma frase, ela parece um pouco redundante, mas na morte de Jesus, a morte morreu. Então a morte de Jesus matou a morte, e não somente a morte, mas o pavor da morte. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então lembre-se disso, se agarre nessa esperança, de que não é o fim, tudo isso vai passar. Aguenta firme. Eu quero dizer para você que mesmo nós não estamos aqui juntos, presentes, mas nós estamos juntos, ligados na fé, no amor. Então eu quero dizer para você, aguenta firme, porque tem uma igreja orando por você, tem pessoas orando por você, e nessa fé e nessa unidade, nós vamos vencer, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha uma noite especial, maravilhosa, e um tempo poderoso de Deus sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Vamos orar? Glória a Deus. Eu quero convidar você a orar nesse momento, juntamente comigo. Vamos orar a palavra. Vamos orar essa palavra. Ore comigo, você aí na sua casa, ou aonde você estiver. Se você puder se ajoelhar, se ajoelhe. Se não puder, feche os teus olhos, ou se não puder também fechar os olhos, mas ore agora nesse momento. Senhor Deus e Pai,
Senhor, nós te agradecemos porque mesmo em meio a toda essa situação, mesmo em meio a toda essa tempestade, mesmo em meio a toda essa dificuldade, o Senhor está conosco, e a tua presença, ela nos enche da sua alegria. Eu oro, Pai, que o Senhor entre agora em cada casa. Eu oro, Pai, que o Senhor entre agora em cada coração e encha com a sua alegria. Não uma alegria passageira, não uma alegria superficial, mas a tua alegria. Alegria que gera força, alegria que gera fé, alegria que faz transbordar a esperança e o amor, para que nós continuemos firmes de cabeça erguida, firmados na tua palavra, firmados na tua presença, e assim possamos vencer a cada dia toda situação contrária. Senhor, abençoa cada um que nos assiste, Pai, e que o Senhor possa trazer a sua paz, e que o Senhor possa encher de amor, alegria os corações, Pai. É que eu te oro, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está, aleluia, segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo possa estar em seu coração nesse momento. Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua família. Depois desse culto abençoado, de canções tão bonitas como essa que acabamos de ouvir, depois de uma palavra poderosa, ministrada, sabe, com tamanha eloquência e verdade, da qual nós ouvimos nessa noite, através do pastor Sandro, que essa palavra possa ter gerado no seu coração fé, e que através de tudo que aconteceu nessa noite, você possa ser abençoado em nome de Jesus. Se você pode, curva a sua cabeça nesse momento, vamos orar para encerrar essa reunião, na graça, no amor, na bondade do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, celebramos o Teu nome mais uma vez, te agradecemos por essa reunião,
Te agradecemos por esse culto, por tudo que aconteceu aqui. E também te agradecemos, Senhor, por esta palavra poderosa que falou os nossos corações, que falou o coração dos nossos irmãos que estão aí no conforto dos vossos lares. Que o Senhor continue nos abençoando, nos dê um restante de semana abençoado na tua graça e no teu poder. Abençoa os teus filhos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo esteja com todos vocês, não só agora, mas para todos sempre. Deus te abençoe em nome de Jesus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Eu descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia! Glória a Deus.